GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 101, capítulo 5. Magia. Lista de mágicas, sistemas alternativos de magia, encantamentos, mágicas da água e mágicas do ar. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um Regras do GURPS, 4ª edição. Nesse episódio nós vamos começar a lista de mágicas e falamos um pouco de sistemas alternativos de magia e vamos falar das mágicas da água, das mágicas do ar e encantamentos. Vamos falar primeiro sobre sistemas alternativos de magia. Esse capítulo que nós estamos lendo, ele descreve o sistema padrão de magia do GURPS. Ele deve funcionar como descrito, ou com pequenas modificações, para os magos e cenários descritos na literatura de fantasia tradicional. No entanto, algumas versões de magia exigem uma mudança radical. A seguir, nós vamos fornecer 2 exemplos de 2 variantes. Magia clerical. Para lidar com o poder de sacerdotes que usam magia, use o sistema oficial de magia como ponto de partida, mas considere aptidão mágica como investidura de poder e mana como santidade. Os níveis de santidade variam de nulo, templo de uma divindade adversária, a muito alta, na presença da divindade. Os clérigos possuem investidura de poder ao invés de aptidão mágica, e suas mágicas não têm pré-requisitos. Um sacerdote pode adquirir uma nova mágica simplesmente orando por ela, contanto que tenha pelo menos um ponto para gastar na mágica. Esse benefício é equilibrado pelo fato de que ele pode aprender somente as mágicas oferecidas pelo seu deus, e é uma decisão do mestre. E também que o deus pode alterar o resultado delas, ou suspender os poderes do sacerdote, por motivos que provavelmente nunca serão conhecidos. Magia ritualística. O uso das magias depende de uma única perícia principal, normalmente magia ritualística ou taumatologia. Cada escola de magia representa uma perícia escolar, ou trilha, e que é muito difícil com valor pré-definido igual ao NH da perícia principal menos 6. Essas perícias escolas têm as perícias principais como pré-requisitos e nunca podem excedê-las. Magos ritualistas podem fazer mágicas com seu valor pré-definido. Cada mágica consiste numa técnica difícil, com NH pré-definido condicionado ao NH da perícia escolar respectiva. Para cada pré-requisito que a nova mágica ou seus pré-requisitos tiverem no sistema oficial, o valor pré-definido sofre uma penalidade cumulativa de menos 1. Por exemplo, uma mágica com um pré-requisito que também tem um pré-requisito sofre uma penalidade de menos 2 no NH da perícia escolar. Para aumentar o NH em uma mágica acima do seu valor pré-definido, o mago precisa ter pelo menos um ponto na perícia escolar, mas pode ignorar os pré-requisitos da mágica no sistema oficial. Mas lembre-se que o NH da mágica não pode se exceder ao NH da perícia escolar associada. O NH em aptidão mágica é adicionado ao NH da perícia principal, nas perícias escolares e nas mágicas. Se as mágicas oficiais e ritualísticas coexistirem, aptidão mágica e aptidão mágica ritualística são consideradas vantagens diferentes. Todas as outras regras funcionam normalmente. As 93 mágicas descritas a seguir foram selecionadas em função de sua utilidade para uma aventura inicial de fantasia ou de horror, mas não passam de uma amostra do que a magia é capaz. O livro GURPS Magia, que ainda não foi lançado no Brasil em português, mas existe em inglês como GURPS Magic, apresenta descritas de centenas de novas mágicas. A descrição de cada mágica contém o nome da mágica e a classe a que pertence. Um MD indica uma mágica IQ muito difícil, do contrário ela é IQ difícil. Descrição, defeito e regras especiais. Se a mágica depende de algum objeto específico, assuma que ela o esgota, a menos que a descrição especifique o contrário. Duração. O tempo de duração do efeito da mágica. Se puder ser mantida, ela dura por um período adicional igual ao original. Algumas mágicas têm efeitos instantâneos e por isso não há indicação de duração e ela não pode ser mantida. Custo. A energia, pontos de fadiga ou pontos de vida gasta para fazer a mágica. Se este for um custo básico, ele indica o custo para cada metro de raio, no caso de uma mágica diária. Mágicas que podem ser mantidas também apresentam custo de manutenção. Tempo de operação. Se nenhum tempo for indicado, a mágica exige 1 segundo de concentração e é lançada no final do turno do operador. Pré-requisitos. Aqui você encontra uma lista de outras mágicas que o operador precisa conhecer. Gastar pelo menos um ponto na mágica, antes de estudar a mágica em questão, assim como qualquer aptidão mágica e ou outras exigências. Encantamentos. Essas mágicas permitem que os magos criem objetos encantados permanentes. Essa é tanto uma escola de magia quanto uma classe de mágicas. Uma vez que são utilizadas somente para criar objetos, essas mágicas seguem as regras destinadas a artefatos, que nós vamos falar no capítulo 17, quando estivermos lendo o próximo livro. Então vamos começar a lista de magias. Mágicas de água. Essas são mágicas para usar e controlar o elemento água. Observe que essas mágicas não afetam a água contida no corpo humano ou de qualquer criatura viva, a menos que isso seja especificado. Localizar água. É uma magia de informação. Diz ao operador a direção, distância e natureza da fonte significativa de água mais próxima. Aplica os modificadores de longa distância, que nós vimos no episódio passado. Qualquer fonte conhecida de água pode ser excluída se o operador mencioná-la especificamente antes de começar a mágica. Exige um galho no formato de uma forquilha. O teste de habilidade sofre uma penalidade de menos 3 se a forquilha não estiver disponível. O custo é 2. Purificar água.
é uma mágica especial. Permite ao operador remover todas as impurezas da água ao derramá-la por um anel ou arco, ou, numa emergência, seus próprios dedos, para dentro de uma vasilha. Só um teste é necessário, desde que o fluxo não seja interrompido. Duração. A água purificada permanece assim a menos que seja contaminada novamente. Custo 1 para cada 4 litros d'água. Tempo de operação, normalmente 5 a 10 segundos para cada 4 litros d'água, a menos que um arco ou uma vasilha maior sejam usados. Pré-requisitos. Localizar água. Criar água é uma mágica comum. Permite ao operador criar água pura a partir do nada. Essa água pode aparecer em diversas formas, dentro de uma vasilha, como um globo suspenso no ar, que cai imediatamente, ou na forma de uma névoa de gotículas. Dessa forma, 4 litros de água podem apagar todo o fogo num raio de 1 metro. A água não pode ser criada no interior de um inimigo para afogá-lo. Duração. A água criada é permanente. O custo é 2 para cada 4 litros d'água. Pré-requisitos: purificar água. Dissipar água é uma magia diária. Provoca o desaparecimento de água em qualquer forma, deixando para trás um vácuo e ou grãos de impurezas secas. Essa mágica é boa para secar coisas, salvar uma vítima de afogamento. Se houver mais água em volta, ela reflui para preencher o espaço vazio. Não pode ser usada como um ataque desidratante contra o inimigo. Duração: permanente. Custo básico: 3. Em águas profundas, a área tem apenas 2 metros de profundidade ou altura. Pré-requisitos: criar água. Respirar água é uma mágica comum. Permite ao operador respirar água como se fosse ar. O alvo não perde a capacidade de respirar ar comum. Essa também é considerada uma mágica de água. Duração: 1 minuto. Custo: 4 para fazer, 2 para manter. Pré-requisitos: criar ar e dissipar água. Moldar água é uma mágica comum. Permite ao operador esculpir a água, ou gelo, ou vapor, e até movê-la por aí. Depois de assumir uma nova forma, a água se mantém sem que o operador precise se concentrar até que sua duração termine. Um corpo de água movimentado com essa mágica se move com um deslocamento 3. Um muro de água criado para barrar ataques de fogo pode ser bastante útil. 80 litros d'água são suficientes para criar um muro de 2 metros de altura e 1 metro de comprimento, capaz de barrar bolas de fogo e fogo comum. Duração: 1 minuto. Custo 1 para cada 80 litros, mesmo para manter. Tempo de operação: 2 segundos. Pré-requisito: criar água. Nevoeiro é uma magia diária. Cria uma área de nevoeiro denso. Um nevoeiro de 1 metro de espessura já é capaz de bloquear a visão. Armas e projéteis em chamas perdem parte de seu poder no nevoeiro. Uma bola de fogo pede 1 ponto de dano para cada metro de nevoeiro que tiver de atravessar. Por exemplo, uma bola de fogo de 3D que atravessar 5 metros de nevoeiro causará 3D menos 5 pontos de dano. As vítimas de uma bola de fogo explosiva devem considerar cada metro de nevoeiro como 2 metros de distância de explosão. Apesar disso, nenhuma quantidade de nevoeiro é capaz de extinguir um fogo. Duração: 1 minuto. Custo básico: 2. Metade desse valor para manter. Pré-requisitos: moldar água. Arma congelante é uma mágica comum. Faz com que qualquer arma se torne gélida. Isso não afeta a sua utilização ou a arma em si, mas um ataque com ela causa mais 2 pontos de dano na maioria dos inimigos se superar RD. Multiplique esse bônus por qualquer tipo de vulnerabilidade ao gelo ou ao frio e adicione o resultado ao ferimento final causado pelo ataque. Por exemplo, um ataque gélido de perfuração recebe apenas um bônus de dano de mais 2, não de mais 4. Duração: 1 minuto. Custo: 3 para fazer, 1 para manter. Tempo de operação: 3 segundos. Pré-requisitos: criar água. Mágicas do ar. Essas mágicas estão relacionadas com o elemento mágico tradicional do ar. Exceto quando indicado ao contrário, assuma que ar é qualquer ar respirável a uma pressão de 1 atmosfera. Purificar ar é uma mágica diária. Remove todas as impurezas do ar em sua área de efeito. Ela é usada com frequência para neutralizar os efeitos de gases ou vapores venenosos. Observe que um aposento cheio de fumaça pode ser purificado com segurança uma parte de cada vez, mas vapores realmente mortais devem ser removidos de uma só vez ou parte dele pode escapar. Essa mágica é capaz também de transformar o ar viciado em ar puro e respirável. Se não for renovado, o ar contido em um raio de 1 metro é o bastante para uma pessoa em repouso durante 45 minutos. Esse tempo é reduzido no caso de mais de uma pessoa, ou de uma pessoa fazendo exercícios árduos, a critério do mestre. Duração: instantânea. A purificação é permanente. Custo básico: 1. Não pode ser mantida, precisa ser refeita. Criar ar é uma mágica diária. Produz ar onde ele não existe. Se feita em algum lugar onde existe ar, ela produz uma brisa que dura 5 segundos. Feita no vácuo, ela cria instantaneamente ar respirável. Feita sob a terra, pedra ou outro material, ela preenche qualquer espaço vazio com ar, mas não quebra a pedra. Feito sob a água, ela produz bolhas. Duração: as brisas, bolhas, etc. duram 5 segundos. O ar criado é permanente. Custo básico: 1. Não pode ser mantida. Precisa ser refeita. Pré-requisitos: purificar o ar. Moldar ar é uma mágica comum. Permite ao operador criar movimentos de ar em uma área pequena. O operador precisa escolher um ponto inicial. Calcule os redutores de distância até esse ponto. O vento começa lá e sopra numa corrente com 1 metro de largura, percorrendo uma distância de 5 vezes a energia aplicada na mágica, e depois se dissipa. Se atingir alguém, a corrente pode projetar essa pessoa. Nós vamos ver isso quando estivermos falando das regras de projeção nas regras de combate. A cada segundo, jogue 1D para cada 2 pontos de energia aplicados na mágica. Só considere isso como dano se ocorrer a projeção, pois a mágica não causa ferimentos. Duração: 1 minuto. Custo 1 a 10. 1 produz uma brisa suave.
4 um vento, 6 uma ventania, 8 ou mais um pé de vento violento. O mesmo para manter. Pré-requisitos: criar ar. Eliminar odor é uma mágica comum. Remove o odor do alvo e impossibilita que ele seja identificado pelo olfato. Todos os itens pertencentes ao alvo também são afetados. Essa mágica não altera nenhuma outra propriedade do alvo. Duração: 1 hora. Custo: 2, o mesmo para manter. Pré-requisitos: purificar o ar. Previsão do tempo é uma mágica de informação. Permite ao operador prever o tempo com a precisão para uma área determinada por um período de tempo definido. Essa previsão não leva em conta possíveis intervenções mágicas, nem prevê a ação de outros magos. Custo: 2 vezes o período em dias coberto pela previsão. Dobre o custo por uma área fora das proximidades, digamos, além do horizonte. Quadruplique o custo para uma área em outro continente. O tempo em outros planetas ou outros planos não pode ser previsto com essa mágica. Tempo de operação: 5 segundos por dia de previsão. Pré-requisitos: no mínimo 4 mágicas de ar. Respirar água é uma mágica comum, relacionada dentre as mágicas de água que nós acabamos de falar. Andar no ar é comum. Concede temporariamente ao alvo a vantagem de caminhar no ar. Se o alvo cair por alguma razão, ferimento, a mágica cessa. Se ela for refeita imediatamente, o alvo cairá apenas durante 1 segundo, aproximadamente 5 metros, e aterrissará no ar, sofrendo 1d pontos de dano, a menos que alcance o chão antes. Será uma pena se ele estiver 3 metros acima de um poço de lava. Duração: 1 minuto. Custo: 3 para fazer, 2 para manter. Pré-requisitos: moldar ar. Terra em ar. Transforma a terra ou pedra em ar, o que pode ser bastante útil para alguém preso sob a terra. Quanto mais energia o operador gastar, mais terra ele será capaz de transformar, mas sempre limitado a formatos regulares, com uma dimensão máxima nunca maior do que 4 vezes a dimensão mínima. Essa também é considerada uma mágica de terra. Duração: permanente. Custo: 1 para transformar 0,03 metros cúbicos de terra, pedra em ar, criando ar suficiente para uma pessoa respirar durante 1 minuto. Para transformar grande quantidade de terra ou pedra em ar de uma vez, o custo é de 5 por 0,03 metros cúbicos. Tempo de operação: 2 segundos. Pré-requisitos: criar ar e moldar terra. Mau cheiro é uma mágica diária. Produz uma nuvem de gás amarelado e repulsivo que exala um odor desagradável semelhante ao do enxofre. Até que a mágica se dissipe, as pessoas que respirarem o ar da nuvem devem obter um sucesso no teste de HT ou sofrer 1d pontos de dano. Esse teste deve ser feito uma vez por minuto. As pessoas na área atingida começam a sufocar. Nós vamos ver quando falarmos de sufocar nas regras de sufocamento no futuro. A nuvem criada é pesada e descerá por inclinações se o solo não for plano. A taxa de dissipação depende do local em que a nuvem se encontra e da presença de vento. No local fechado, ela costuma durar até que a mágica acabe, mas a céu aberto, em meio a uma ventania, pode durar apenas 10 segundos, talvez um pouco mais. Duração: 5 minutos, exceto em regiões de vento. Custo básico: 1. Não pode ser mantida, precisa ser refeita. Pré-requisitos: purificar o ar. Relâmpago é uma mágica de projétil. Permite ao operador lançar um raio a partir da ponta de seu dedo. O ataque tem meio D 50, max 100, precisão 3. Considere que qualquer armadura de metal como se tivesse uma RD 1 contra essa mágica. Se o alvo for ferido, ele precisa de um sucesso em um teste de HT com uma penalidade de -1 para cada 2 pontos de vida perdidos, ou ficará atordoado. Depois disso, ele pode fazer um novo teste por turno para se recuperar. Contra equipamentos eletrônicos, considere que esse ataque tem um modificador de dano sobre tensão. Nós vimos isso quando falamos dos modificadores no passado. Um raio pode ter efeitos imprevisíveis em condutores de energia. Ele não pode ser lançado através de uma tela de metal, entre barras, de dentro de um automóvel, etc. Nesses casos, ele salta para o metal e se perde. No entanto, o mestre pode, por exemplo, permitir que um mago dispare um relâmpago em direção a um piso de metal. Isso não vai eletrocutar todos sobre o piso, mas talvez provoque um choque, prejudicando a concentração e provocando dano leve. Não mais de um ponto, provavelmente nenhum. O mestre deve incentivar a criatividade do uso de raios até que ela se torne um inconveniente. Custo: qualquer valor até o nível de aptidão mágica do operador por segundo, durante 3 segundos. O raio provoca 1d menos 1 ponto de dano por queimadura a cada ponto de energia aplicado. Tempo de operação: 1 a 3 segundos. Os dedos do operador soltam faíscas enquanto a mágica está sendo conjurada. Pré-requisitos: aptidão mágica 1 e no mínimo 6 outras mágicas de ar. Então, nós terminamos hoje esse episódio de hoje do Regras do GURPS 4ª edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. O Regras do GURPS 4ª edição é um podcast que está sendo lido por mim dos 2 livros GURPS Personagens e GURPS Campanhas. Nós estamos quase no final do GURPS Personagens. Se você gosta do RPG Next, você pode nos apadrear em picpay.me/rpgnext ou www.padrim.com.br/rpgnext. Então, a gente se encontra na próxima semana, aqui no RPG Next. Regras do GURPS 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.